Primeiramente, eu vou dar uma lida no texto e vou falando sobre eles. É o tema 53 de Vinha de Luz, sementeiras e ceifas. Plantaremos todos os dias, é da lei. Quando eu peguei essa primeira parte, plantaremos todos os dias, é da lei, se a gente pensar um pouquinho, eu pensei o seguinte: a gente tem escolha no que a gente vai plantar. Só que a gente vai ter que colher. E a gente não pode escolher o que a gente vai colher. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está plantando no nosso dia a dia. Como a gente está agindo, como a gente... Sabe, coisas simples do dia a dia que eu fiquei analisando, que eu fiquei pensando, coisas pequenas, atitudes pequenas que a gente tem no dia a dia. Eu pensei assim, uma coisa que eu falei: a gente entra no supermercado e a gente olha para as pessoas, a mulher que está ali atendendo a gente fala: nossa, a pessoa está com cara feia. Mas como que a gente entra? Como que a gente age com a pessoa, entendeu? A gente está sorrindo, a gente chega: oi, bom dia, boa tarde. Eu acredito muito, se a gente chega sorrindo, dando um bom dia, um boa tarde, a gente vai receber. Que é aquilo, né? Se a gente planta sorriso, a gente vai colher sorrisos. Se a gente planta gentileza, a gente vai colher gentilezas. Então, eu acho assim, a gente tem que começar a policiar. O que a gente está plantando todos os dias? O que a gente está fazendo todos os dias? Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da evidência. Tem muita gente que acha que não. Que acha assim: não, eu não faço nada, tá tudo certo. E esquece que, na verdade, são pequenas coisas, como eu disse, pequenininhas coisas, assim. Faz de conta, você joga um papelzinho no chão, né? Você fala: não tem problema, eu vou jogar esse papel no chão. Mas lá na frente, o papel vai pro bueiro, entope um bueiro, alaga uma casa, você prejudica uma pessoa. Só que a gente tem que entender o seguinte, que isso é rápido, a gente pode colher rápido, a gente pode colher daqui meses, ou a gente pode colher em outras vidas. E nós, espíritas, a gente tem certeza, a gente sabe, não a certeza, mas a gente sabe disso. Porque a gente faz, a gente vai plantar. A gente vai colher, né? A gente vai colher. Só que a gente esquece. E a gente mesmo, a gente está meio que, como fala, Espera um pouquinho, meninas. Espera aí, vou pular aqui agora. Não, a gente vai... Não vai acontecer. Problema, né? Eu vou fazer isso, não vai acontecer. Todo mundo jogou um papelzinho, né? Todo mundo jogou um papelzinho, virou aquele montão de papelzinho. Sim. Aí, o que eu estava pensando? Todos os dias a gente está plantando, né? Seja o bem, seja o mal. Existem coisas que acreditamos que não sejam mal. Coisas assim, pequenas mesmo no dia a dia, como eu disse. Simples gestos, e afetamos a vida das pessoas que estão à nossa volta. Várias pessoas, mesmo sem saber. Precisamos ter cuidado com o que estamos plantando, pois a colheita é certa. A gente vai colher. Mesmo não sabendo, estamos fazendo nossas escolhas. Todos os dias a gente está fazendo escolhas. Todos os dias a gente está... Eu brinco muito com os meninos que eu falo assim: toda ação tem reação, que é a mesma coisa. Né? Toda ação tem reação. A gente vai agir de uma forma, a gente vai receber alguma coisa. Muitos não acreditam e acabam achando que é castigo. Muita gente acha que é castigo. Nossa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? É castigo de Deus, né? Muitos dizem é castigo de Deus, mas na verdade a gente esquece. E as pessoas esquecem mesmo. Que a gente que tem as atitudes, a gente que faz, a gente que procura. Saúde mesmo. Eu estou doente, eu estou sofrendo, mas o que você fez lá atrás com a tua saúde? O que você fez com o teu corpo? Sabe? O que você bebeu muito, você fumou muito? Você vai vai voltar para você. De alguma forma vai voltar. E a gente é livre pelas nossas ações, a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas somos responsáveis pelas reações.
gente tem que ser responsável pelo que vai acontecer. E uma coisa, já que a gente plantou, a gente tem que fazer, já que pode ser que a gente plante alguma coisa que não seja legal, a gente tem que fazer disso que é um aprendizado, para tentar ir melhorando. Ah, não está legal, eu não estou agindo legal, isso está acontecendo comigo, então eu vou mudar minha postura. Eu acho que a gente tem que começar a se policiar todos os dias, prestar atenção mesmo nas nossas atitudes. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e levar a injustiça com a represália do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, e a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações do amanhã. É exatamente isso, aí já estou falando assim da reencarnação mesmo, né? Como que a gente está vivendo a nossa vida hoje? Como está sendo a nossa vida? O que a gente está fazendo? A gente tem que entender que daqui a um tempo a gente vai voltar. E a gente vai ser cobrado de alguma forma, não adianta, pelas nossas atitudes, né? Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreenderam a necessidade de sementeiras de luz espiritual em si mesmo, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam o caminho do mestre dos mestres. Nessa parte aqui eu entendi o seguinte, gente, que na verdade, que também tem muito a ver com a fala do Paulo de Tarso, né, que ele fala assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A gente tem que pensar muito o que a gente está plantando. O material, na verdade. Eu penso assim que para a carne, a gente tem que pensar que a gente tem que plantar mais para o lado espiritual do que para o corpo. Porque o corpo, uma hora, né? Beleza, tudo vai. E o espírito? O que a gente está plantando para o nosso espiritual? A gente tem que lembrar que o corpo é a morada do espírito. Sim. Então a gente não pode judiar dele para que o corpo pereça muito rápido e o espírito não consiga acabar sua missão, acabar seu intento que veio fazer aqui. E muitos esquecem, né? Mas fazem só para o corpo. Esse que é o problema, fazem só para o corpo. Material mesmo, esquece de alimentar o espírito. Se desejas, pois, meu amigo, plantar a lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultive o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda e seguem rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições dos dons imortais. A gente precisa, na verdade, despertar para o hoje. E entender que somos capazes de mudar, né? A gente tem que parar, pensar e entender que a gente é capaz de mudar. E fazer diferente para ser melhor. Fazer o bem para a vida eterna. Por que para a vida eterna? É que volta na reencarnação, né? A gente vai fazer o bem para a vida eterna. Aí tem muita gente que vira e fala assim, mas eu estou pagando, eu estou sofrendo, eu estou com isso, como é que eu vou, né? Você está colhendo alguma coisa lá de trás. Mas você tem que pensar, se desse momento agora, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Só que a gente precisa ter também paciência, saber esperar. Não é fácil, mas cada passo dado muda a nossa história lá na frente. Cada passinho, cada tijolinho que a gente vai mudando, as nossas ações, as atitudes, né? A gente vai mudando lá na frente. E não é só pra gente, a gente muda para os nossos filhos, a gente muda para os nossos amigos, a gente muda para todo mundo que está à nossa volta. Quem semeia para a carne, eu vou voltar lá, colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, colherá a vida eterna. É isso, gente, a gente precisa entender que o espírito precisa ser alimentado, e de coisas boas, para a gente poder colher coisas boas. Uma pessoa que leva a vida só pelo material, se esquecendo do espiritual, vai futuramente colher as consequências de suas ações.
Precisamos alimentar o espírito com bondade em palavras e ações. Toda causa traz o efeito, toda ação uma reação. A cada dia escrevemos nosso próprio destino, porque, inevitavelmente, nós acabamos sendo o que fazemos. A gente acha que não, mas a gente é o que a gente faz todos os dias. Cada dia a gente vai, né? E tudo que acontece na vida da gente, a gente fala, por quê? Por que isso aconteceu? Eu mesmo, tem coisas na minha vida que eu olho e falo, por que eu estou vivendo dessa forma aqui agora? Porque lá atrás eu tive uma atitude. Poderia ter sido diferente? Sim, poderia ter sido diferente, sim. A gente pode, que a gente tem, né? Escolhas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, pensar, ver como a gente está agindo. No final, a gente é a soma das nossas ações, de tudo que a gente faz. O que somos hoje revela muito sobre a nossa história. Somos o que fizemos no passado. E poderia ser diferente, sim, pois somos nós que dirigimos nossa vida. Ninguém é culpado pelas nossas colheitas, apenas a gente. Então, vamos prestar mais atenção nos que estamos plantando. Nós somos os únicos que precisam ter um desejo de mudar e devemos aceitar a responsabilidade pelas nossas ações. Porque as pessoas, muitos não têm, né? Não têm responsabilidade. Ai, não, mas eu não fiz isso, eu não agi dessa forma. E não... Tem sempre que sabotaram a minha horta, sabotaram a minha plantação. Sim, mas na verdade é a gente que planta. Quantas vezes você está ali no teu quarto, se chorando, se sofrendo, você fala, gente, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo desse jeito? Aí você vai olhando e fala, mas as minhas atitudes. E é aquilo que eu falei, no dia a dia, sabe, eu vejo muitas pessoas assim, como as pessoas são grossas, como as pessoas são, sabe, elas não têm... O amor está meio... Não, uma coisa meio fora de moda, né, na verdade. Então você vê que as pessoas... não chega num lugar igual, quantos lugares que eu chego, a pessoa nem me dá bom dia, nem me dá boa tarde, nem fala nada. Normalmente Nós fazemos isso também. Você já trava, né? Quando você chega num lugar que as pessoas estão de cara feia, você já trava. Mas e aí? E se eu tiver essa ação? E se eu for a primeira a dar um sorriso? Gentileza gera gentileza, né? E nós estamos vivendo um mundo que a gentileza está fora de moda, né? As pessoas estão esquecendo disso. Na verdade, gente, é um texto muito pequeno que fala mais sobre isso, sobre plantar mesmo. E eu queria muito assim, essa semana uma amiga minha, ela falou assim, todo dia eu vou pôr uma pergunta no WhatsApp para a gente se questionar. Eu achei muito interessante isso. Para a gente se questionar, uma pergunta todos os dias para você se... Sabe, minha pergunta hoje, eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho, o que a gente está plantando? Como que a gente está vivendo? Quais são as nossas ações? O que a gente está fazendo para o próximo? Pela gente mesmo. Sabe? Eu falo muito dos meninos, que eu falo assim, filho é uma coisa engraçada, né? Eles têm atitude e eles acham que a gente não vai ter ação. Mas sempre a gente tem. Eu falo muito para os meninos lá em casa, gente, olha, cuidado, como que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Porque uma hora vai vir. Uma hora vocês vão receber de alguma forma. Chega! E aí? E não adianta você virar e falar, não, mas eu não fiz, eu não agi assim. Não, a gente age. E a gente age, e a gente mesmo, que é espírito, eu falo, a gente estuda isso todos os dias. A gente lê isso todos os dias. Eu fiquei pensando nesses 4 anos, quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes a gente falou sobre isso? Mas quantas vezes a gente parou para pensar o que a gente está fazendo? Sabe, nós aqui, todos aqui, que hoje, né, todo mundo assim, convive muito. O que a gente está fazendo? A gente já parou para pensar nisso? A gente está mudando alguma coisa? A gente está tentando mudar, plantar coisas melhores para receber futuramente? A gente sabe da reencarnação, a gente sabe que lá na frente as coisas vão vir, mas e aí? Mesmo sabendo? O espírita mesmo, eles falam que é o maior sabotador deles mesmo, né?
que eles são o que mais se sabota, né, o tempo todo. Então, é isso, gente. Na verdade, eu queria que todo mundo pensasse, o que a gente está plantando? O que a gente quer mudar na gente mesmo? Eu acho que não só o que a gente está plantando, mas como e onde a gente está plantando. É importante a gente pensar nisso. Com certeza. Não adianta você falar assim, que você fez, plantou uma coisa boa, mas você não prestou atenção naquele modo de como e onde, de que modo que você colocou aquilo. É igual a história das sementes, né? Das sementes. Você sai lançando a semente, mas caiu num terreno fértil. Então, assim, o que você está semeando, o que você está plantando, você está lançando num solo fértil, que há condições de plantar. Então, isso também é interessante a gente pensar. Não, é muito. Não basta só a semente ser boa, o solo também tem que ser bom, né? A gente tem que preparar ele. Sabe, eu acho assim, a gente tem muita mania também. A gente tem muita mania também de olhar para o outro e criticar e reparar no que o outro está plantando. Nossa, mas a pessoa está fazendo isso. Nossa, mas a pessoa está agindo assim. Mas e eu? Qual que é a minha atitude? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou... Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que não. Gente, o centro, na verdade, me ensinou muita coisa, sabe? Eu falo assim, que para mim foi assim, uma descoberta de muitas coisas. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins, que eu falo assim, quando a gente entra no centro é muito difícil. Eu até fico emocionada assim, de falar. Porque a gente começa a entender muitas coisas. E a gente começa a ver que, tipo, tudo é gente. A gente para de culpar os outros. A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande. E a gente fala, nossa, é fácil, eu vou frequentar o centro. Mas não é. É difícil, porque todos os dias a gente está ali lendo, estudando, e a gente começa a se cobrar. Esse texto mesmo, eu falei, gente, realmente, 4 anos no centro, eu escuto isso todos os dias, a gente vê isso todos os dias, a gente fala sobre isso todos os dias, mas o que eu mudei? Né? Qual que foi a minha... Quando a gente se depara com esse questionamento, é o mais difícil, é a hora que, como se diz, que a fichinha cai e faz aquele barulhinho, né? Faz. A gente começa a analisar a nossa vida, analisar as nossas ações. E esse negócio que eu falei para vocês, essa amiga minha, que ela falou da pergunta, isso é muito legal. A gente fazer uma pergunta todos os dias. A primeira pergunta dela foi, o que te faz feliz? E foi dessa pergunta que ela falou, gente, a partir de hoje eu vou todos os dias fazer uma pergunta. E a minha é essa, o que a gente está plantando todos os dias? Como a gente está plantando? Aonde a gente está plantando? É isso, gente, eu agradeço.